Bom dia, good morning, buenos dias. O ano de 1987 traria muitas alegrias ao torcedor vascaíno. Depois de passar os últimos anos batendo na trave em diversas competições, o plantel vascaíno já trazia um equilíbrio desde o ano anterior, com uma zaga forte formada por Donato e Fernando, uma dupla de laterais extremamente técnica com Paulo Roberto e Mazinho, a genialidade de Giovani, um ataque avassalador com Mauricinho, Roberto, Romário e o ex-rubro-negro Tita, além do surgimento de novos nomes, como os garotos Bismarck, William e Lira. Chegavam também ao Clube da Colina o atacante Vivinho, vindo do Uberlândia, e o promissor volante Dunga, junto ao Santos Futebol Clube, ele que viria a se tornar um dos maiores jogadores da história do futebol brasileiro. Sou Rafael Garcia Assunção, um apaixonado pelo futebol e pelo Clube de Regatas Vasco da Gama, trazendo a história mais contagiante do futebol mundial, pois o mundo é Vasco. Vasco da Gama, se vitória já tem no passado, glórias mil há de ter no porvir. O seu nome é por nós adorado, como estrela no céu a fulgir. Avante então que pra vencer, sem discussão, basta querer. Lutar os vascaínos de terra e mar, os paladinos é mundial. A sua fama, Vasco da Gama, não tem rival. Mais uma glória, lutar, vai conquistar para a vitória. No Campeonato Carioca de 1987, o Vasco conquistou o primeiro turno, Taça Guanabara, após empatar em 0-0 com o Flamengo. Logo após a disputa do segundo turno, foi agendada uma excursão para os Estados Unidos para a disputa de duas competições. Antes de embarcar, o Vasco conquistou o bicampeonato da Taça Cidade Juiz de Fora, ao bater a equipe local por 1-0. Ao chegar aos Estados Unidos, conquistou a Copa TAP, patrocinada pela Companhia Aérea Portuguesa, derrotando o Benfica por 3-0. Depois, em Los Angeles, após golear o América do México por 5-0, empatar com a Roma e passar nos pênaltis pelo Chivas Guadalajara, derrotou na grande final o Rosário Central por 2-1 e levantou a Copa Ouro. Ao retornar para o Brasil, trocou o treinador Joel Santana por Sebastião Lazzaroni. A fase final do Campeonato Carioca seria disputada pelos campeões dos 3 turnos, Vasco, Flamengo e Bangu. No primeiro jogo, o Cruz Maltino goleou o Bangu por 4-0. Como o Flamengo venceu a equipe banguense por 1-0, chegou à finalíssima buscando o bicampeonato. O ataque do Vasco marcou 61 gols naquele torneio, sendo 43 marcados pelo trio de ataque, que viriam a ser os 3 artilheiros do Carioca. Romário com 16 gols, Roberto com 15 e Tita com 12 gols. Tita seria o herói do título vascaíno, ao marcar o gol da vitória por 1-0 em cima do seu ex-clube.
Ataque do Vasco, Luiz Carlos fugiu pela esquerda, é lançado, tá na área, no capricho, cruzou, Roberto no peito, girou, voltou, Tita, bateu! Campeão carioca de 1987. O Campeonato Brasileiro de 1987 passaria por uma mudança importante. O Clube dos 13 assumia naquele ano a organização do campeonato, devido a uma série de divergências, e a CBF chancelaria de forma indireta a realização do certame. Com uma divisão de módulos, o módulo verde foi ganho pelo Flamengo, com o Vasco na 10ª colocação. O módulo amarelo foi ganho pelo Sport Recife, que acabaria conquistando o título brasileiro com a desistência do Flamengo em disputar a finalíssima. Em agosto de 1987, o Vasco jogou o torneio Ramon de Carranza, um tradicional campeonato disputado na Espanha. Com 2 grandes exibições, a equipe cruzmaltina conquistou o primeiro de 3 troféus consecutivos naquele torneio, batendo Sevilha por 3-0 e a equipe local do Cádiz por 2-0. Em 1987 revelava também o abandono do Remo no clube. A equipe conquistaria o Troféu Brasil, o segundo e único título conquistado em toda a década. Em 1988 chegava trazendo esperança para o torcedor vascaíno. A base se mantinha e cada vez mais entrosada, maximizando o potencial das estrelas cruzmaltinas. Juntava-se ao grande plantel vascaíno o volante Zé do Carmo, vindo do Santa Cruz, no lugar de Dunga, que foi para a Itália. E o craque Dirceu, retornando ao Vasco após 10 anos de sucesso na Europa. Estrelas em ascensão como Bismarck, William, França, Sorato, Romário e o jovem zagueiro Célio Silva botavam a equipe num patamar de protagonismo. O arquirrival Flamengo, que se considerava campeão brasileiro de 1987, tinha grandes jogadores como Bebeto, Jorginho, Leonardo, Edinho, Zinho e Renato Gaúcho, e acabaria conquistando a Taça Guanabara, demonstrando força nos gramados cariocas. Mas a nau vascaína não se deixou intimidar. Venceu os 3 clássicos no segundo turno e se sagrou campeão da Taça Rio e também no terceiro turno, não dando chances aos oponentes. Na finalíssima, 2 grandes jogos, e o Clube de Regatas Vasco da Gama mostrava suas cartas. No primeiro jogo, destaque para o garoto Bismarck e a genialidade de Romário. No jogo seguinte, jogando pelo empate, o Vascão cadenciou o jogo e definiu no finalzinho com um nome que jamais saiu da memória do vascaíno: Cocada. Trocou de perna, agora empurrado por um monte de jogadores. E que golão aos 43,5 no Maracanã. Explode essa galera! O Vasco conquistava o bicampeonato carioca e Romário sairia como o artilheiro do campeonato com 16 gols marcados. Em agosto, a equipe partiu para a Espanha e conquistou o bicampeonato do torneio Ramon de Carranza, batendo na final o Atlético de Madrid por 2-1. No Campeonato Brasileiro, que se estendeu até o início de 1989, o cruzmaltino sentiu a venda do seu craque Romário para a Europa, naquela que seria a maior venda da história do futebol brasileiro. Mas ainda assim, fez uma brilhante campanha, somando muito mais pontos do que o Bahia, que seria o campeão. Aplicou várias goleadas, como 4-0 no Santos, 3-0 no Botafogo e um memorável 4-2 na Portuguesa em São Januário, com um gol de placa de Vivinho.
Também naquela temporada, engatou uma sequência de 5 vitórias seguidas em cima do Flamengo, mas acabou derrotado pelo Fluminense nas quartas de final e terminou a competição na 5ª colocação. No fim daquele ano de 1988, o zagueirão Donato deixava o Vasco após 233 partidas e iria para o Atlético de Madrid. Em compensação, em 1989, Tita retornava depois de breve passagem pela Europa. Chegavam também o zagueiro equatoriano Quiñones e o lateral direito da seleção brasileira Luiz Carlos Vinck, vindo do Internacional de Porto Alegre. Para reforçar o meio de campo, chegava o veterano ídolo flamenguista Andrade, depois de passagem apagada pela Roma da Itália, e o craque Marco Antônio Boiadeiro, vindo do Guarani de Campinas. Pelo Campeonato Carioca de 1989, o Vasco não chegou às finais, mas venceu o Flamengo, impedindo que o rival conquistasse a Taça Rio e, consequentemente, o título do Campeonato Carioca. Com isso, Botafogo e Flamengo decidiram o título, e com um gol de Maurício, o alvinegro encerrou um jejum de 21 anos sem título algum. O Vasco terminou na 3ª colocação. No meio do ano, o Vasco disputou pela primeira vez a Copa do Brasil, competição criada nos moldes de mata-mata, para aplacar o descontentamento das federações de estados com menor tradição no futebol nacional. O Vasco acabou sendo eliminado nas 8ª de final pelo Vitória da Bahia, e o Grêmio se sagraria o primeiro campeão do torneio. Aquele ano havia começado com um convite da CBF ao diretor de futebol Eurico Miranda, para que ele exercesse a mesma função na seleção brasileira. O dirigente vascaíno se tornaria uma pessoa muito poderosa no futebol nacional, visto que já havia atuado na queda de braço entre a CBF e o Clube dos 13, da qual era representante em 1987. Exercendo a função em 1989, Eurico estava diretamente envolvido na contratação e manutenção de Sebastião Lazzaroni, ex-Vasco, no comando técnico da seleção brasileira, mesmo com resultados modestos na primeira fase da Copa América que ocorria no Brasil. Ocorre que o Vasco da Gama, onde o dirigente atuava, era a base da seleção carioca e, consequentemente, se tornou a base da seleção brasileira de futebol naquele ano. Nomes como Mazinho, Romário, que acabara de deixar o Vasco, Acácio, Giovani e Tita faziam parte daquele plantel. Mas o mais curioso seria o que iria acontecer durante a disputa da Copa América. O Brasil chegou na fase final liderado pelo talento do flamenguista Bebeto e do ex-vascaíno Romário, que destruíram e levaram a seleção a conquistar o título depois de 40 anos. Acontece que Bebeto estava em litígio com o Flamengo por causa da renovação de contrato. O presidente rubro-negro não aceitava a pedida salarial do craque baiano, e Eurico Miranda se aproveitava do acesso privilegiado junto ao atacante para seduzi-lo a jogar no Vasco. Numa novela que durou 28 dias, o Vasco se aproveitou da regra que obrigava o clube a fixar o passe do seu atleta, depositou a quantia fixada de 7,5 milhões de cruzados e contratou o jogador. Esse dinheiro veio da venda de Romário para o PSV da Holanda e de Giovani para o Bolonha da Itália. Com os cofres cheios, o Vasco dava uma volta no seu maior rival e trazia um fenômeno do futebol brasileiro, para substituir o craque Roberto Dinamite, que fora emprestado à Portuguesa de Desportos. E tudo acabou dando certo. Com uma campanha sublime, onde a equipe chegou a ser apelidada de Sele Vasco, Bebeto e companhia chegaram ao Morumbi com apenas 2 derrotas em 18 jogos e dependendo apenas de uma vitória ou 2 empates para se sagrarem campeões brasileiros de futebol. No Morumbi lotado, cerca de 25 mil vascaínos gritaram bem alto com a cabeçada mortal de Sorato aos 4 minutos do segundo tempo, decretando o bicampeonato brasileiro depois de 15 anos. Vascão 1-0 no São Paulo Futebol Clube. Sorato mete a cabeça!
Ela passa por Bebeto, eu sentia o momento e dizia... Dentre tantas histórias daquele Campeonato Brasileiro de 1989, certamente a mais comovente aconteceu num jogo entre Vasco e Portuguesa de Desportos. Aquele jogo em São Januário seria a primeira e única vez que o maior ídolo da história vascaína enfrentaria seu clube, na sua casa e diante da sua torcida. 1, 2, 3, Roberto é nosso rei! E ele acabaria perdendo um gol que jamais perderia. E as lágrimas vieram. Um dia que foi uma tarde especial. Eu não gostaria de ter essa tarde especial. Naquele ano, o Vasco excursionaria mais uma vez a Europa para conquistar pela terceira vez consecutiva o torneio Ramon de Carranza na Espanha, vencendo novamente o Atlético de Madrid por 1-0 e o Nacional do Uruguai na grande final por 2-0. Conquistou também o torneio de Metz, na França, batendo na finalíssima o forte time do Estrela Vermelha da Iugoslávia, que viria a ser o campeão 2 anos depois da Champions League, por 3-0. Em 1990, o Vasco se preparava para defender o título de maior clube do Brasil. Eurico Miranda voltaria ao comando integralmente do clube, como diretor de futebol, ao recusar abrir mão do Vasco para se manter na seleção brasileira. Por indicação, uma outra figura da política vascaína assumiria seu lugar na seleção brasileira, Jorge Salgado. Figuras da base começavam a querer tomar o seu espaço, como o talentoso goleiro Carlos Germano e o lateral Marco Aurélio Ayup, que tinha um canhão na sua perna direita. A base era a mesma, com destaque para o jovem meio-atacante Bismarck. O Vasco começou o Campeonato Carioca daquele ano de maneira arrasadora, após vencer o Campo Grande por 6-0 e conquistar antecipadamente a Taça Guanabara. Acabou com 3 pontos de vantagem sobre o Botafogo e o dobro de saldo de gols do segundo colocado. Já classificado para a fase final, a equipe focou em outros campeonatos. Pela Taça Libertadores da América, enfrentou o Grêmio 2 vezes na primeira fase, em jogo que também valia a decisão da Supercopa do Brasil, e acabou derrotado no somatório. Ainda assim, se classificou para as oitavas de final da competição. Já pela Taça Rio, segundo turno do Campeonato Carioca, amargou uma pífia 7ª posição, e teve que disputar com o Fluminense, campeão da Taça Rio, uma vaga na finalíssima, visto que o Botafogo se qualificou com a maior pontuação do campeonato. O Vasco, treinado pelo ex-capitão Alcir Portela, derrotou então o Fluminense por 1-0, gol de Bismarck, e se classificou para a final contra o Botafogo. Aí começou a confusão. O regulamento do campeonato dizia que a final seria entre os campeões dos turnos, Vasco e Fluminense. Mas como o Botafogo fez mais pontos nos 2 turnos somados, a federação se reuniu para que o jogo não fosse definido numa vitória do Botafogo, sendo necessária uma prorrogação, caso isso acontecesse. E eis que aconteceu do Botafogo vencer a partida por 1-0. Os vascaínos se posicionaram para uma prorrogação, mas os botafoguenses decidiram não jogar a prorrogação e se autoproclamaram campeões, com direito à volta olímpica com o troféu que a equipe levou. O Vasco, por entender que houve abandono do jogo por parte do Botafogo, também deu a volta em campo, celebrando o título com uma caravela que um torcedor da Geral havia levado. 11 dias após o fatídico jogo, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva da CBF confirmou o título para o Botafogo, que se sagrava bicampeão carioca de futebol em 1990. Entre o jogo contra o Fluminense e a final contra o Botafogo, foi disputada a 14ª edição da Copa do Mundo de Futebol. A seleção treinada por Sebastião Lazzaroni convocou 5 jogadores do Vasco da Gama: Acácio, Mazinho, Bebeto, Tita e o jovem Bismarck com apenas 20 anos de idade. O ex-vascaíno Romário também foi convocado,
mas só atuou na terceira partida devido a uma lesão na coxa. Nas oitavas de final, o Brasil massacrou a Argentina, meteu 3 bolas na trave, mas foi eliminado com o trágico gol de Canidia. Good run by Maradona, and still he goes on, and Canidia could score here. Argentina 1, Brazil 0. Após a decisão do estadual, o Vasco voltou seu foco para a disputa das oitavas de final da Taça Libertadores da América. Foram 2 verdadeiras batalhas contra o Colo-Colo do Chile e a conquista da vaga nos pênaltis, jogando em Santiago. Já pelas quartas de final, um duelo aterrorizante contra o Atlético Nacional de Medellín, clube apadrinhado pelo maior traficante de drogas do mundo, o poderoso Pablo Escobar. Na primeira partida no Maracanã, empate sem gols. Para o duelo decisivo na Colômbia, uma história de horror. Na véspera da partida, 3 homens apareceram no hotel onde os árbitros estavam concentrados e ofereceram uma mala de dinheiro por uma arbitragem tendenciosa para os donos da casa. Vários episódios de intimidação e arma na cara se tornaram conhecidos na Colômbia durante a era dos cartéis. Naquele ano já haviam assassinado um árbitro colombiano e alguns dias antes havia ocorrido um sequestro relâmpago de outro árbitro. Até telefonemas suspeitos para a casa do diretor Eurico Miranda foram mencionados. Na chegada da delegação vascaína a Medellín, o ônibus do clube foi cercado por um esquema policial, num clima de total insegurança. O Vasco não contava com Bebeto, que estava lesionado, mas tinha a experiência de Roberto Dinamite no comando de ataque. O Nacional contava com a base da seleção colombiana, com destaque para o goleiro Higuita. O jogo começa e imediatamente o árbitro assinala um pênalti mandrake para os donos da casa. Higuita cobra, mas Acácio salva o Vasco. No decorrer do jogo, vários impedimentos inexistentes assinalados contra o Vasco. O craque Tita acabaria injustamente expulso e o Nacional derrotou o Vasco por 2-0. Os corredores do vestiário pareciam um campo de guerra. Metralhadoras eram vistas aos montes. Eurico Miranda então usa toda a sua influência junto à CBF e, com a anuência da Conmebol, consegue a anulação da partida, fato inédito naqueles tempos. Os jornais enaltecem o ocorrido, como se fosse uma guerra entre Eurico Miranda e Pablo Escobar. Uma nova partida é marcada e o Vasco é derrotado por 1-0, se despedindo da competição. Em agosto daquele ano, começou o Campeonato Nacional, onde o Vasco defenderia o seu título de atual campeão. Ao contrário do ano anterior, a equipe desandou sob o comando de Zagallo e, com apenas 3 vitórias, amargou uma pífia 14ª colocação. O campeão inédito foi o Corinthians, do craque Neto. No final do ano foi disputada a Taça Adolfo Bloch, em homenagem ao fundador da extinta Rede Manchete. A emissora transmitiu o campeonato, vendido com o nome de Campeonato Carioca Extra. Essa foi a 7ª e última vez que o torneio foi disputado, com o Vasco conquistando o título de forma invicta e se tornando o maior vencedor da competição, com 2 conquistas. O grande destaque foi o jovem goleiro capixaba Carlos Germano, discípulo de Acácio, que a partir daquele torneio herdaria definitivamente a posição para entrar para a história. Em 1991, houve uma reestruturação quase que completa do elenco vascaíno. A espinha dorsal da equipe seria desfeita. A zaga era completamente diferente do ano anterior, agora com Carlos Germano desbancando Acácio, Jorge Rauli na lateral, a dupla Alexandre Torres e Jorge Luiz nos lugares de Marco Aurélio e Quinones, e o jovem Cássio na vaga do craque Mazinho, vendido ao Lecce da Itália.
Outros ícones deixaram a colina, como Tita, Vivinho, Boiadeiro e o ídolo Roberto Dinamite, emprestado ao Campo Grande. Para a volância, o Vasco trouxe do Botafogo aquele que por muitos é considerado o maior primeiro volante da história cruzmaltina e certamente um dos maiores vencedores. Luizinho Quintanilha, que viria para substituir o grande capitão Zé do Carmo, vendido ao futebol português. Sorato assumiria a titularidade ao lado de Bebeto. No início do ano, apenas péssimos resultados em amistosos, e no Campeonato Brasileiro, Zagallo deixou o comando da equipe vascaína para assumir a função de auxiliar técnico na seleção brasileira de futebol. Para o seu lugar veio Antônio Lopes. Pela Copa do Brasil, após eliminar o Rio Negro do Amazonas, a equipe foi eliminada nas oitavas de final pelo Clube do Remo, após 2 empates, pelo critério de gols marcados fora de casa. Já pelo Campeonato Brasileiro, terminou na 11ª colocação, vendo o São Paulo Futebol Clube conquistar o tricampeonato. No meio do ano, disputou a Copa Rio de Janeiro e foi eliminado na segunda fase do torneio. No segundo semestre, com o retorno do meia Giovani, o Vasco disputou o Campeonato Carioca, mas não se classificou para nenhuma final de turno e viu o Flamengo conquistar o título em cima do Fluminense. Terminou a competição na 4ª colocação. Em outubro, o Vasco viajou para o Gabão para disputar o Torneio da Amizade. Venceu a equipe local do Sogara por 3-0 e bateu o Sport Clube Bahia na final por 2-1, conquistando seu único título em 1991. A geração de 80 ficou marcada na memória do torcedor vascaíno e o Vasco revelava para o mundo craques históricos. A consagração daqueles jogadores pavimentaram o caminho para o período mais vitorioso da história do Vascão, a gloriosa década de 90. Alô vascaíno, se você está curtindo o canal, não se esqueça de se inscrever, compartilhar com os amigos e dar aquele joinha. Venha conhecer a história mais linda do futebol mundial. Ao Vasco todo, God morron, bonjour, buongiorno!